Indo ao encontro disso que você está falando, se tudo bem a gente partir para a segunda pergunta, eu gostaria de saber, então, e todos nós gostaríamos de saber, né, qual é a importância da criação da FENALIGE, apesar que a prof já comentou um pouquinho, mas assim, de uma forma mais realmente contundente aqui, né, no Brasil, principalmente, quais as influências ela traz para o cenário educacional e também para a produção literária. Eu vejo, Amanda, que a partir do momento em que você tem um órgão que fomente a literatura, que fomente a leitura, por si só, os desdobramentos vêm aqui e acolá, né? E os próprios votantes também ajudam muito nessa divulgação, porque eu, por exemplo, sou votante desde 1993. Não é pouco tempo, né? E nós, votantes, estamos hoje num número um pouco acima de 20, fomos escolhidos pela própria fundação, os nomes de pessoas que em cada estado estejam trabalhando nessa área, né? E, a partir disso, nós nos tornamos também divulgadores, né? Porque, como é uma ONG, nós não temos remuneração para esse trabalho, que não é pequeno, né? Mas, em contrapartida, nós recebemos das editoras um percentual altíssimo daquilo que é produzido para crianças e para jovens durante o ano, para que a gente possa votar, né? E aí a gente sempre está sabendo do que tem de melhor aparecendo no país, porque as editoras mandam, a gente se obriga a ler para poder votar, que são vários passos para se chegar até o prêmio final, e aí se passa a divulgar em sala de aula, em cursos, em palestras, em momentos como esse que nós estamos vivendo aqui, né? Então, o livro começa a ser uma coisa mais próxima, tanto dos professores como dos estudantes de letras, pedagogia, etc., e também da meninada, que aqui e acolá está ouvindo, né? E, junto com isso, cada estado é agraciado com muita coisa a partir do seu votante ou dos seus votantes, porque muito do material que nos chega vai para as bibliotecas escolares também. A gente doa depois um número significativo de títulos, porque não se consegue armazenar o que chega na casa da gente todos os dias, né? E, normalmente, a gente pinça aqueles com os quais a gente se identifica e vai resenhando, vai falando sobre, vai divulgando. Então, há um olhar diferenciado sobre a literatura infantil. E aí, eu complementaria com aquilo que eu disse antes, que esse movimento da FENALIGE teve alguns componentes em volta que contribuíram para que a literatura ganhasse corpo no Brasil, porque a gente não pode esquecer que a primeira biblioteca no Brasil chegou só em 1808, e só para a família real, né? Então, não se tem a cultura da leitura ainda, até porque tem muitos lugares que nem biblioteca existe. Então, perto desse 1968, que foi a criação da FENALIGE, quando a gente vivia a ditadura militar no Brasil, a censura era enorme sobre a arte. E era a música, o cinema, a literatura. Só que, como a literatura infantil era considerada um gênero menor, ela passou ao largo da censura. E aí, grandes nomes passaram a escrever literatura infantil. Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Ziraldo, Werner Zotz, Bartolomeu Campos de Queiroz, Lígia Bojunga Nunes, enfim. Então, a literatura infantil começou a se transformar numa coisa muito significativa por conta de quem tinha
condições de fazer isso, não estava podendo fazer na adulta, chegou na infantil, né? Temos um grande livro, por exemplo, do Chico Buarque, inclusive, né? Um exilado da época. E isso chega junto com uma modificação da lei de diretrizes e bases também, que que determina que as escolas de ensino fundamental e médio, que na época não chamava assim, deveriam usar textos literários. Então, com a fundação ali, teve os grandes nomes que vieram para a literatura infantil e a necessidade de os textos chegarem às escolas. E isso, então, deu um sopro mesmo para que a coisa pudesse acontecer. E o dado bem grande, significativo, é que esse povo que passou a escrever para crianças, em função de estarem com dificuldade por conta da ditadura, eram exatamente os adultos que tinham lido o maior escritor de literatura infantil que a gente teve até hoje, né? Os grandes escritores iniciantes dessa literatura infantil foram os filhos de Lobato, os filhos intelectuais de Lobato, os leitores dele. Então, os mais místicos diriam: o universo conspirou para que a literatura infantil um dia pudesse fazer jus ao grande criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí, essa ajuda toda em torno da Fenelige fez dela essa organização que não permite mais que a gente ignore que a literatura infantil e juvenil existe, que grandes ilustradores existem e que eles modificam, sim, os seus leitores e, consequentemente, o país e o mundo, né? E, junto a isso, a esse trabalho que a Fenelige faz também, nós fazemos a seleção dos livros que vão para o catálogo da Feira de Bolonha. Então, a gente é muito conhecido na Feira de Bolonha também, principalmente pelos grandes ilustradores que nós temos. Eles são muito procurados nessa feira, que também é divulgada. Então, a literatura infantil brasileira passou a ser conhecida não só aqui, mas muito lá fora, né? Uma Lígia Bojunga, por exemplo, é muitíssimo conhecida num número imenso de países, né? E não só ela, outros tantos. E acredito que devagarinho a gente vai chegando no ponto em que o brasileiro, quando viaja, quando vai para uma fila, quando está sentado esperando alguém, ou num salão de beleza, ou numa clínica, que ele dê conta de estar com um livro debaixo do braço, né? E, professor, acho tão essencial essa tua fala, porque novamente frisa que a literatura infantil, a literatura juvenil, não é uma literatura menor só porque é destinada para crianças pequenas, né? Muito longe disso. É uma literatura como uma literatura adulta e que cada uma tem a sua característica, mas não por isso menor, né? Muito pelo contrário. Pelo contrário mesmo. Uhum. Drummond já dizia, né, que a literatura infantil era superior à adulta, porque a literatura adulta só servia para adultos, e que a literatura infantil servia para adultos e para crianças, né? Então, porque não é qualquer um que consegue conversar com as crianças através da literatura. E muita gente acha que é fácil escrever para crianças carregando diinhos e dando lições de moral, e não é nada disso, né? A meninada sabe das coisas. Então, não é tão fácil assim escrever para essa meninada que está aí ávida de tudo. E agora a gente recebeu os dados, né, da pesquisa em setembro de retratos da leitura no Brasil,
E apesar de ter caído o índice de leitura dos adultos, isso foi antes da pandemia, com certeza agora já deve ter acontecido alguma coisa diferente, né? Mas as crianças é que tiveram o seu índice aumentado, né? Então, as crianças, elas atingiram uma média de 8,5 livros ano, enquanto que os adultos, 4,5 anos, né? Então, além de ser mais complicado escrever para criança, porque você tem que elaborar muito bem o nível metafórico e agradável da leitura, né? Que nós sabemos que é muito mais difícil, elas estão sendo mais leitoras. Ao se tornarem mais leitoras, consequentemente, elas vão se tornando críticas à qualidade do próprio livro, né? Então, eu leio para as minhas netas, então, para minha neta, e ela sempre diz: ah, não, bom, esse aí foi bom, aquele não foi tão bom. Ela tem apenas 4 anos e ela já sabe discernir entre a qualidade de um livro e de outro, mesmo que eu procure escolher assim os livros que depois você vai explicar aqui para nós essa questão, que são considerados assim livros que têm uma qualidade que atende essas demandas necessárias para ser uma literatura infantil envolvente. Tá certo? Então, a importância da literatura infanto-juvenil é enorme, porque os nossos leitores maiores são os pequenos, são os menores, não é isso? Isso, isso que você diz que as crianças dizem para a gente se é bom ou não, eu tenho por hábito usar algumas leituras com crianças, porque elas são o melhor termômetro para dizer se o livro é bom ou não. Quando a criança pede para ler de novo, é esse. Se ela, na metade, ela já está olhando para outros lugares, esquece, porque aquele não está batendo na criança. Claro que tem as questões individuais, mas quando um texto realmente é bom, é difícil escapar dele, né?